Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão me vendo aí direitinho? Não? Tá ruim aí pessoal? Pera aí, vamos acertar esse negócio aí, vamos acertar. Opa! Opa, agora sim. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente agora vai falar de um assunto, tá certo? Que é um assunto que cai bastante em prova, um assunto aí que faz parte aí da maioria dos vestibulares, Enem e afins, que são os problemas que a gente tem na visão, que é o que a gente chama de ametropias, tá? E na verdade esse vídeo começou meio embaçado de propósito, que é para justamente chamar a sua atenção. E agora nessa aula a gente vai falar especificamente sobre o problema da miopia, tá? Você, meu amigo míope, que sofre para pegar ônibus no ponto. Nathalie, você sofre muito para pegar ônibus sem óculos? Eu conheço só pela cor. Só pela cor? E se for a mesma cor, então ferrou. Ferrou. É isso? Tem que esperar chegar perto. Bom, gente, então vamos lá, falar um pouquinho sobre a miopia. Miopia, pessoal, a gente pode pensar que é dificuldade em ver de longe, tá? Então o míope, ele tem esse problema de enxergar de longe. Bom, a gente já viu em outras aulas, aliás, se você não lembra, dá uma olhadinha, tem uma aula anterior a essa que fala algumas características do olho humano, quando a gente estuda a física do olho humano. O modelo simplificado do olho, pessoal, qual que é? É de uma lente convergente, tá certo? E no caso, né, a gente tem várias lentes convergentes no nosso olho. A principal que a gente pensa aqui é o cristalino, que é aquela que consegue variar a distância focal e, portanto, a vergência, o grau, tá certo? Então, o que vai acontecer na miopia, pessoal? Se você imaginar os raios de luz chegando paralelos, ou seja, objeto em relação a essa lente aqui vai ser um objeto impróprio, tá? O que vai acontecer com a pessoa que tem miopia? Gente, o olho da pessoa que tem miopia, ele é muito convergente. Vou até escrever aqui, ó. Então, o olho aqui, ó, ele é muito convergente. E justamente por ser muito convergente, o que ele faz? Ele converge muitos raios de luz. E o que acontece, gente? Para você ter uma imagem nítida, a imagem deveria estar formada na retina. A retina é essa parede do olho aqui, tá certo? E o que acontece no caso da miopia? A imagem vai ser formada antes da retina. Então, nessa situação, a pessoa vai enxergar o quê? Borrado, tá certo? Então, ó, outra coisa importante. A gente reconhece miopia no esquema da física quando a imagem se forma antes da retina. E quando a gente fala antes, é em relação ao caminho da luz aqui, né? Porque, de repente, alguém poderia achar que antes é depois aqui, né? Depende de onde você olha. Então, em relação à luz, antes de chegar na retina que forma a imagem, tá certo? Uma outra dica, pessoal, que é uma dica bem legal para resolver problemas dessa matéria, é você analisar aqui o esquema do olho de uma pessoa, considerada com visão normal, e uma outra pessoa que tem miopia. Então, o que acontece, gente? Existe um conceito na ótica da visão que a gente chama de acomodação visual. O que seria acomodação visual? É o intervalo que o nosso olho consegue enxergar as coisas, tá? Então, o que acontece? Sem você ficar, né, torcendo o seu olho. Então, para uma pessoa que tem a visão considerada normal, qual é o ponto mais próximo, qual a distância mais próxima que ela consegue enxergar sem forçar a vista, né? É o que a gente chama, pessoal, de ponto próximo, tá? Ponto próximo é o ponto que está mais próximo que o olho consegue enxergar sem forçar a vista, que nem o pessoal fala. E para uma pessoa que tem visão considerada normal, convencionou-se adotar aí o 25 centímetros como ponto próximo. Gente, na verdade não é isso para todo mundo, mas, né, convencionou-se pensar em 25 centímetros. E existe um outro conceito, gente, que é o conceito de ponto remoto, que é o quê? A maior distância que a pessoa consegue enxergar sem forçar a vista dela. E para uma pessoa com visão normal, o ponto remoto a gente considera no infinito. Nossa, professor, mas então eu realmente não tenho uma visão normal, porque eu não consigo enxergar no infinito.
Gente, caramba, já falamos várias vezes, em ótica geométrica, infinito não é infinito. Infinito significa raios paralelos, tá? Gente, como o nosso olho tem um tamanho pequeno, na prática, passou de 5, 6 metros, já é infinito para o olho. Tudo bem? Então, infinito não é necessariamente infinito, e sim os raios chegando paralelos. Ou seja, a pessoa que tem a visão normal, ela vai enxergar bem de 25 centímetros até o infinito. Agora vamos lá, o que acontece com o míope? Gente, o míope, o ponto próximo dele é menor que 25. Então ele consegue enxergar, sem fazer esforço, uma distância menor que 25. Será que isso daí é problema, pessoal? Isso aí não é exatamente o problema dele. O problema do míope, pessoal, não é o ponto próximo, sim o ponto remoto. Porque o míope, ele não consegue ver objetos no infinito. Então o ponto remoto dele, ele está o quê? Mais próximo do olho. Não é um valor infinito, tá certo? Então o que a gente percebe? Que esses dois valores são deslocados para mais perto do olho. Tudo bem? Então, ó, outra dica importante. O problema do míope, pessoal, é o PR, não o PP, é o ponto remoto. O que o míope gostaria, certo, Nathalie, para ser feliz na vida é enxergar de longe, tá ok? Bom, o que a gente vai fazer então aqui, pessoal? Agora vem um conceito que é, na minha opinião, um conceito chave para você entender essa questão da correção, tanto da miopia, como a gente vai ver depois da hipermetropia. O negócio é o seguinte. Quando a pessoa usa uma lente para corrigir um problema de visão, na verdade, pessoal, não é que a lente vai mudar o que o seu olho, a região que o olho enxerga. Não teria cabimento uma coisa dessa, tá? A lente nem dentro do olho tá, né? Então, gente, a lente ela não muda a região que o seu olho enxerga. A função da lente qual que é? É fazer imagens na região que a pessoa enxerga. Então essa é a ideia da lente. Então, a gente não viu que o problema do míope é o ponto remoto, que ele enxerga mal de longe? Então, o que seria legal para o míope? Ele de longe enxergar que nem uma pessoa normal, ou seja, um objeto que estivesse no infinito, tá certo? Ele conseguiria enxergar. Só que, gente, o olho do míope não enxerga o infinito, enxerga o ponto remoto, que não é infinito. Então, como é que a gente vai corrigir isso? Ó, pensando na equação de Gauss, se você não lembra, é a equação da fimose. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Uma fimose é 1 pp mais uma P'. Bom, P é a distância do objeto até a lente. No caso da correção da miopia, quanto vai valer o nosso P, pessoal? O nosso P vai valer infinito. Por quê? Porque a ideia não é justamente você colocar um objeto no infinito e o míope conseguir enxergar, então o P ele é o quê? Infinito, tá? Lembrando que não significa de verdade infinito e sim raios paralelos. Agora, gente, olha só que coisa interessante aqui, ó. Onde que vai formar a minha imagem? Gente, a imagem ela tem que ser formada exatamente no ponto remoto do míope. É aquilo que eu falei para vocês. A lente, ela não vai mudar a região que seu olho enxerga. E sim, ela vai fazer o quê? Formar imagens na região que seu olho enxerga, tá? Então, o míope, ele enxerga aqui onde está o ponto remoto. Então, o que ela vai fazer? Vai pegar um objeto que está no infinito e vai formar uma imagem no ponto remoto. Agora, gente, tem um detalhe aqui que é fundamental. Essa imagem vai ser uma imagem o quê? Real ou virtual? Gente, a imagem formada aqui é uma imagem virtual. E se aqui você tem uma imagem virtual, o sinal aqui tem que ser o quê? Negativo. Tá certo? Imagem virtual, você tem o quê? O sinal do P', gente, é negativo, tá certo? Ah, professor, mas por que tem que ser imagem virtual? Gente, um dos motivos é o seguinte, imagem real, a gente viu que é imagem invertida. E a pessoa, quando usar óculos, ela não vai enxergar a imagem invertida, vai enxergar
a imagem direita. Então, imagem real invertida, imagem direita, imagem virtual, tá certo? E aí a gente vai querer saber o que, pessoal? A distância focal da lente. Então, o P é infinito, o P' é menos o ponto remoto do míope. Mais uma vez, por que menos? Porque a imagem é virtual. Imagem virtual, o P' é negativo. E aí a gente vai descobrir o foco. Como? Equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Substituindo aqui, pessoal, vai ficar 1 sobre F igual a 1 sobre P, que é quanto? Infinito, mais 1 sobre P', que é quanto? Menos o ponto remoto. Lembra que na equação de Gauss você tem que substituir, inclusive, né, com o sinal. Nossa, professor, mas eu vou fazer conta com o infinito? Não, você não vai fazer conta com o infinito, porque 1 dividido por infinito, pessoal, tende a 0. E, portanto, 1 sobre F vai ficar igual a 1 dividido por menos PR, moral da história. Quanto vale a distância focal aqui no caso? Menos o ponto remoto. E eu deixei para falar por último, né? Até como consequência do que a gente achou. Se você achou uma lente com distância focal negativa, isso indica para a gente que essa lente é divergente. Aliás, ó, será que faz sentido, pessoal, pensar numa lente divergente? Olha, eu acho que faz sentido sim, porque a gente não falou que o problema do olho aqui é que ele é muito convergente, então a imagem acaba formando antes. Gente, se o olho está muito convergente, como é que você faz para deixar ele menos convergente? Você coloca uma lente divergente, uma lente de bordas espessas. E aí o que acontece? Como fica menos convergente, a imagem vai formar bonitinha aqui aonde? Na retina, e aí você corrigiu aí a miopia da pessoa, tá certo? E aí, pessoal, para terminar, eu vou ter que falar uma das piadas mais infames que tem dessa matéria, né? Mas que, gente, eu não poderia deixar de falar. Você sabe por que que o míope não pode ir no zoológico? Você sabe, Nathalie, por quê? Não, por quê? Você não sabe por que que o míope não pode ir ao zoológico? Por quê, professor? Porque o míope usa, para correção, lente divergente. Badum. Isso aí. Gente, essa daí é clássica, né? Mas para quem não sabia, precisa de explicação ou não? Divergente. Zoológico tem... Bom, vamos lá. Tudo bem então, pessoal? Esse é o esqueminha da miopia, tá certo? Obrigado pela atenção, valeu. Até a próxima.